Isso mesmo, Boa Tarde Bahia continua com a sua série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. O convidado dessa vez é Cacá Leão. Com 42 anos, Cacá é natural de Salvador, é empresário político, atualmente é deputado federal. Candidato, nós teremos 20 minutos que passa a contar a partir da sua primeira resposta. No final, nós temos 1 minuto para as declarações finais. Antes de mais nada, agradecer por ter aceitado o convite da Band de estar aqui na nossa bancada do Boa Tarde Bahia. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Lorena. Para mim é um prazer muito grande estar aqui na Band, poder falar para vocês, poder conversar um pouco sobre tudo que a gente tem vivido ao longo desses últimos meses, mas principalmente o que a gente pensa para a Bahia e para o Brasil ao longo desses próximos anos. Bom, Cacá, a gente vai começar a entrevista, lembrando que a gente começa a contar o tempo, depois da sua primeira resposta a gente está com o cronômetro aqui na tela. Bom, candidato, o que é que o senhor pensa sobre o orçamento secreto da União? É uma modalidade, a gente sabe, do orçamento público, que é uma afronta ao princípio da transparência, tem causado aí, a gente sabe, muita polêmica e muita discussão envolvendo esse assunto, que se o senhor for eleito, deve discutir também nos próximos anos. Mas qual é a opinião do senhor? Vamos contar a partir de agora. Olha, primeiro, eu acho que essa questão de orçamento secreto, ela é muito relativa. É uma coisa muito relativa. Eu, particularmente, sou um cara que gosto de publicitar todos os recursos que eu consigo trazer para o meu estado, para os municípios em que eu represento. É, inclusive, uma das marcas do nosso mandato, que é de trazer recursos e fazer com que as coisas verdadeiramente aconteçam. Eu, como deputado federal, tive a oportunidade de realizar muito, de fazer muita coisa pelos municípios em que fui votado e também pelo estado da Bahia. E essa questão do orçamento secreto, ela foi uma forma de se utilizar ao longo desses últimos anos e de se tratar o que não era feito dentro da forma impositiva do orçamento. Eu, inclusive, quando fui relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu criei marcadores que dão mais transparência à execução desses objetos. Eu criei o RP9 e o RP8, que é exatamente o que mostra para onde esse recurso vai, a forma como ele é aplicada, e agora, nesse último ano, a gente aumentou ainda mais essa questão da transparência, que indica para quem foi o autor daquela indicação, quem foi o parlamentar que foi o autor daquela indicação. Então, a gente, ao longo desses últimos anos, vem aprimorando a transparência dessa questão orçamentária, e eu acredito muito que essa questão de secreto do orçamento, quem acha ou quem tenta esconder o que faz ou os recursos que consegue dentro do governo federal, não vai conseguir a partir dos próximos anos, porque foram criados os marcadores e também foi instituída a questão de o parlamentar agora, ele cadastra, é o próprio parlamentar que faz esse cadastro no sistema da Comissão Mista de Orçamento e que é repassado para os ministérios. Então, a gente precisa cada vez mais trazer transparência para o orçamento da União, para o formato com que ele é feito e com que ele é executado. Eu, como falei no começo, sou um parlamentar que publicizo tudo que eu faço e tudo que eu consigo, não só nas minhas redes sociais, como também faço questão de ver se isso está posto e publicado no portal da transparência, e tudo que eu trouxe para a Bahia ao longo desses últimos anos está publicizado nas minhas redes sociais e também nos portais de transparência do governo federal e da Câmara dos Deputados. Candidato, a segurança pública é um tema constante desta eleição. O Congresso ele tem uma atuação importante porque cabe a ele a alteração, por exemplo, no Código Penal brasileiro. Tem aquela máxima: a polícia prende, a justiça solta. Você é deputado federal, o senhor é deputado federal desde 2015. Por que nesse meio tempo não houve uma discussão mais aguerrida, mais densa na Câmara Federal sobre essa atualização do Código Penal, e qual a garantia que, caso seja eleito senador da República, vai levar esse tema, por exemplo, para o seu mandato no Senado Federal? Olha, Vitor, isso a gente tem feito e eu tenho procurado fazer desde que lá cheguei.
a gente encontra algumas barreiras, principalmente nessa questão da atualização do Código Penal como um todo. Toda vez que você vai fazer uma discussão de uma coisa muito ampla, você encontra diversos entraves a essa questão dos direitos humanos, os direitos dos cidadãos, e isso é uma discussão que acaba ficando muito acalorada dentro do processo legislativo, e toda vez que você quer fazer e mudar muito, você acaba não conseguindo mudar nada. Então, ao longo desses últimos anos, foram feitas modificações pontuais dentro do Código Penal. Como líder do Progressistas, que é o meu partido, inclusive, eu encampei diversas pautas que foram aprovadas tanto na Câmara como no Senado. No último movimento que a gente fez de esforço concentrado dos trabalhos parlamentares antes de que a gente iniciasse o processo eleitoral, por exemplo, a gente acabou com o fim das saidinhas dos presos, para que isso terminasse de uma forma, porque um percentual muito grande dos crimes que são cometidos, eles são feitos exatamente durante esse processo que os presos acabam saindo e muitos deles não retornam. A gente tem aí uma questão de morosidade das audiências de custódia também, onde se ganha tempo e, na verdade, os presídios acabaram se tornando verdadeiros quartéis generais dos criminosos. A Bahia, e vou trazer esse problema aqui para o nosso estado, vive hoje uma insegurança pública muito grande. Os bandidos estão melhor armados do que a própria polícia. Se ouve falar hoje em dia de facções criminosas, PCC, Comando Vermelho e outros mais, que antigamente a gente só via falar pela televisão, assistindo o noticiário do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Hoje eles estão presentes aqui na Bahia, inclusive dos pequenos municípios também. Então, esse problema, ele precisa ser encarado de frente. Ele precisa ser um processo de união por todos, do vereador ao presidente da República e passando pelo cidadão também. E todos nós precisamos e temos que fazer a nossa parte. A gente precisa que o governador chame para si a responsabilidade de resolver o problema da segurança pública no nosso estado e que os parlamentares e no parlamento, eu assumi esse compromisso já, coloquei isso inclusive nas minhas plataformas digitais, tenho tratado sobre esse tema e sobre esse assunto no programa eleitoral de televisão, de trabalhar ainda mais para endurecer a nossa legislação penal. O Boa Tarde Bahia recebe o candidato ao Senado, Cacá Leão, do PP. Estamos ao vivo na Rádio Band News FM, na TV Band. Bom, candidato, eu queria saber a opinião do senhor sobre a legalização da maconha e também a legalização, a autorização do aborto. O que é que o senhor pensa sobre esses dois assuntos que também são muito polêmicos? Sou contra, a todos dois. Tanto a questão do aborto quanto a legalização do uso de drogas. Eu sou completamente contrário. Eu acho que a gente tem aí diversas outras prioridades que precisam ser tratadas. E acho que droga ela está completamente associada ao crime. Eu não faço parte dos que acham que a legalização vai fazer com que acabe-se com o tráfico. Eu não penso dessa forma. Então, eu sou completamente contrário. Tanto a legalização do aborto quanto a legalização do uso de drogas. O aborto, o senhor fala em questão de estupros também? O senhor é contra, a favor? Olha, como já está na lei? Olha, tem alguns casos que a gente tem as exceções que já estão dentro da legislação vigente, mas você utilizar aborto como método contraceptivo, isso para mim é um absurdo. Nós temos ainda 14 minutos de conversa, candidato, sobre o Supremo, porque uma das atribuições privativas do senador diz respeito principalmente a aprovar ou não a nomeação por parte do presidente da República de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E a gente já escuta comentários de projetos futuros que podem ser colocados em pauta, principalmente no âmbito do Congresso, do Senado, sobre a instituição de mandatos para ministros do Supremo, porque hoje ele se aposenta aos 75 anos, teria aí uma média de uma quantidade de tempo para poder deixar o posto e até aumentar o número de cadeiras de 11 para 15, por exemplo. Caso esses dois projetos sejam colocados em pauta no Senado Federal, numa suposição que Cacá Leão seja eleito senador da Bahia, qual é a sua posição a respeito desses dois assuntos vinculados ao STF? Olha, Vitor, eu sou um cara que nasci na democracia e sou um ferrenho defensor da democracia, sou um ferrenho defensor do que está escrito na nossa Constituição. Acho que ao longo desses últimos anos, a polarização e a disputa
que aconteceu acabou fragilizando essa questão da independência dos poderes. Acho que a nossa justiça, e aí capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal, é um poder independente que precisa ser respeitado, mas que também precisa respeitar os outros poderes. Essa discussão e essa disputa que tem acontecido ao longo dos últimos anos não é salutar para ninguém, principalmente para o povo que está na ponta e que é quem mais precisa que isso aconteça em harmonia. Eu acho que existem alguns modelos e alguns formatos de Supremas Cortes no mundo que eu acho que são interessantes de a gente se fazer e trazer isso para que se faça uma discussão. Mas acho que isso não deve ser feito apenas pelo parlamento. Eu, por exemplo, defendo que haja um plebiscito para que o cidadão brasileiro, como ele vota para presidente, para governador, para senador, que ele tenha a oportunidade também de que ele venha a opinar o formato e o funcionamento. Sou contra o aumento do número de ministros, acho que não é necessário, não se faz necessário, até porque isso acho que acaba desequilibrando um jogo, e acho que esse jogo ele precisa estar equilibrado, existe uma proporcionalidade, as indicações são feitas pelo presidente da República e referendadas pelo Senado Federal, a aprovação ou não do nome dos ministros do Supremo. Acho que a gente precisa respeitar esse número atual que já existe hoje, mas acho que essa questão de mudança a gente poderia encampar um plebiscito. Por exemplo, tem uma coisa que eu vi outro dia desse e li, que a Suprema Corte americana, por exemplo, os ministros eles não podem dar entrevista. Se há uma proibição e que tudo que é discutido e que é feito lá dentro, hoje as nossas sessões do Supremo até televisionado, até feita de forma ao vivo. Então, eu acho que tem alguns modelos que pode sim se fazer essa discussão, mas acho que isso tem que ser feito de fora para dentro e acho muito ruim quando um poder quer interferir no funcionamento do outro. Acho que a solução talvez mais democrática, e aí defendendo sempre a independência dos poderes e a democracia, é que isso fosse feito de forma plebiscitária com a participação da sociedade. Candidato Cacá Leão, candidato ao Senado, está aqui com a gente hoje. Bom, candidato, qual a avaliação que o senhor tem, que o senhor faz do governo Rui Costa? A gente lembra que por 8 anos vocês estiveram juntos e só agora romperam, criticando, inclusive na propaganda eleitoral, vem criticando bastante os 16 anos do poder do PT, mas o PP fez parte dessa gestão também. Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, as críticas, elas não são feitas apenas por mim. As críticas, elas são feitas em cima de coisas que são apontadas pela sociedade. Não sou eu que estou dizendo que a Bahia é o estado com o maior número de desempregados de todo o país. Não sou eu que estou dizendo que a Bahia é o estado com o maior número de homicídios de todo o país. Não sou eu que estou dizendo que a Bahia tem os piores índices da educação do ensino médio do Brasil. E por onde a gente passa e aonde a gente anda, não há um dia sequer que eu não receba um pedido de uma pessoa ou do interior ou da capital que tenha um tio, um pai, uma mãe, um primo, um amigo ou um irmão que esteja sofrendo com a espera na fila da regulação. Então, são problemas crônicos que acontecem hoje no Estado e que são apontados em todos os lugares onde a gente anda, inclusive pela própria imprensa que tem feito e que é principalmente quem reverbera essa condição do nosso Estado. Mas as críticas, quando são feitas, eu faço com a tranquilidade de quem sempre as fez. Eu sempre tive independência, sempre tive responsabilidade e sempre fiz e sempre nunca deixei de pontuar o que eu achava que estava sendo feito de forma errada, e continuo fazendo da mesma forma como sempre fiz, com respeito, nunca toquei no nome de ninguém, nunca me dirigi diretamente ao nome de ninguém, porque eu acho que a disputa ela é feita na política e as pessoas precisam ser respeitadas. As discussões elas têm que ser feitas dentro do espaço da política. Então, eu nunca toquei no nome de ninguém, nem do próprio governador, nem de secretário, nem de candidato nenhum. Eu
até esse momento, não falei no nome dos meus adversários no Senado e espero poder chegar até o dia 2 de outubro sem tocar no nome deles, se não for atacado ou se não precisar fazer nenhum tipo de resposta a esses questionamentos. Eu tenho muita tranquilidade de tudo que eu fiz ao longo da minha vida e o que eu tenho feito para poder mostrar aos baianos ao longo desses 19 dias que faltam para as eleições, o serviço prestado que eu fiz. Então, as críticas elas acontecem de forma pontual aos problemas que acontecem e que são vistos não apenas por mim, mas por todos. A gente tem ainda 7 minutos e 30 segundos de entrevista, candidato. As pesquisas mostram Otto Alencar na liderança e alguns institutos mostram de maneira mais clara um candidato com a sua adversária Raíssa Soares, que é a candidata do João Roma e do Jair Bolsonaro aqui na Bahia, embolados na segunda posição. Eu queria saber qual é a sua análise sobre os números que são trazidos, porque os aliados de ACM Neto, por exemplo, comemoram o índice da pesquisa que mostra ACM Neto na liderança, mas confiam que ele vai puxar o senador, como tradicionalmente aconteceu na história da Bahia, do governador puxar o senador. Acredita que, de fato, pode acontecer essa virada caso o ACM Neto se eleja governador da Bahia? Olha, Vitor, a principal pesquisa para mim é o sentimento do que eu tenho vivido nas ruas, nos 4 cantos do estado, desde que eu comecei nessa caminhada. Eu fui o último candidato a senador a ser lançado. Eu estava com a minha vida e com a minha eleição de deputado federal praticamente pronta. Todo mundo dizia, inclusive, que eu seria um dos deputados federais mais votados do estado nas eleições agora do dia 2 de outubro. E quando eu recebi o convite, recebi a convocação, eu aceitei de pronto porque acredito nesse projeto. Todo mundo que me conhece e você que me conhece bem sabe que eu sempre desejei estar ao lado de ACM Neto, poder fazer política ao lado dele. Somos da mesma geração, pensamos de forma muito semelhante os problemas da Bahia e do Brasil, e para mim tem sido um prazer poder fazer essa caminhada ao lado dele, ao lado da nossa vice-governadora Ana Coelho, que aliás terá a oportunidade de ser a primeira mulher vice-governadora do nosso estado. A gente chega juntos para fazer história na Bahia. Eu, sendo eleito, serei o senador mais jovem que os baianos e as baianas já elegeram, e Ana será a primeira mulher a ocupar esse espaço de poder no nosso estado. Então, eu tenho muita tranquilidade quanto a essa questão das pesquisas. Eu tenho e sempre tive os meus pés completamente fincados no chão. O que eu posso dizer para vocês é que eu tenho trabalhado muito, eu tenho me dedicado, eu tenho vivido esses últimos 4 meses de uma forma intensa, dormindo 4, 5 horas por noite, no máximo, fazendo e visitando municípios. Ao longo desses quase 4 meses, a gente visitou mais de 230 municípios do estado, e por onde a gente passa, o carinho é muito grande, o sentimento é muito grande. Eu tenho começado a receber de diversas pessoas do interior pesquisas feitas, claro, de forma apenas para conhecimento de quem está pedindo para fazer, pesquisas que não são registradas, que em diversos municípios já mostram a gente na frente do processo, e é um sentimento do que eu tenho acompanhado e do que eu tenho visto nas ruas. Agora mesmo a gente estava fazendo uma carreata lá em Pirajá e o sentimento da rua é muito bom, e eu acho que essa é a melhor pesquisa que a gente pode ter e que a gente pode vivenciar ao longo desse momento. Então eu acredito muito na nossa vitória no dia 2 de outubro, acredito muito na vitória de ACM Neto no primeiro turno, porque a Bahia tem essa questão e realmente, de fato, é verdade. O governador, ele precisa ter no Senado um aliado, ele precisa ter alguém que defenda o seu governo e os interesses do Estado no Senado Federal. A proporcionalidade da Câmara dos Deputados e do Senado, ela é completamente diferente. Os deputados federais, eles são escolhidos no Estado pela
pelo tamanho da população dos estados. E o Senado não. Cada estado tem 3 senadores, onde eles são renovados. Esse ano é a eleição de apenas um senador. Daqui a 4 anos serão 2 senadores escolhidos. Então, o governador precisa ter no Senado um parceiro, um cara que vai defender as questões do Estado, a questão do endividamento do Estado, a aprovação dos pedidos de empréstimo que são feitos, parcelamento de dívidas com a União. Por isso, da importância de que o governador tenha ao seu lado um senador parceiro e um cara que vai estar lado a lado defendendo os interesses da Bahia. Então, é esse sentimento que eu tenho visto nas ruas e é esse, para mim, a verdadeira pesquisa do que eu tenho visto e enxergado, e acredito muito que a gente juntos vai construir uma grande vitória no dia 2 de outubro. Candidato Cacaleão, a gente tem 2 minutos e 40 segundos para finalizar a nossa entrevista, acho que vai ser a última pergunta. O candidato ACM Neto já coloca que não apoia nenhum candidato à presidência. Mas se houver um segundo turno, qual a postura do Cacaleão nessa disputa? Apoia Bolsonaro ou o ex-presidente Lula? Olha, Lorena, eu não tenho bola de cristal para ter a certeza de que nem Bolsonaro e Lula vão se enfrentar verdadeiramente. Posição, porque no segundo turno, é claro, eu ia completar. Você não me deixe, você não me deixou. É claro que tudo indica que isso vai acontecer. Em respeito às posições que são tomadas, a gente tem uma coligação que tem 13 partidos dentro dela, e esses partidos têm candidatos a presidente da República e apoiam diversos candidatos. Então, a posição no primeiro turno é de independência, e o que eu posso garantir para a população é que, como deputado federal, estou há 8 anos em Brasília e já convivi com 3 presidentes da República completamente diferentes: Dilma, Michel Temer e Jair Bolsonaro. E com todos eles, o nosso mandato prestou serviço, defendeu os interesses da Bahia e fez as coisas acontecerem no nosso estado. E no Senado não vai ser diferente. Vou ter capacidade de dialogar com o presidente da República que os brasileiros escolherem. Vou respeitar a decisão do povo do meu estado e do povo do Brasil e trabalhar muito para defender os interesses e representar as baianas e os baianos no Senado Federal. E a nossa posição no segundo turno, caso a eleição presidencial vá para o segundo turno, pode ser que seja também de esperar o que as pessoas escolham. Então, a gente tem aí uma questão que a gente vai ver lá na frente a partir do momento que essa decisão seja tomada. A gente vê aí, inclusive, já os 2 lados comemorando, dizendo que podem ganhar no primeiro turno, né? Bolsonaro, hoje, eu vi ele fazendo uma fala, e o ex-presidente Lula também fala de trabalhar para vencer a eleição no primeiro turno. 40 segundos, candidato. Tudo pode acontecer daqui para lá. A gente está a 19 dias das eleições e o que eu posso lhe garantir é que quem quer que seja o presidente da República escolhido pelo nosso povo em outubro desse ano, a gente vai trabalhar para defender os interesses do nosso estado. 20 segundos para encerrar com as considerações finais. Já? Não já. 1 minuto depois? Não, já está completo. Então, agradecer o carinho de vocês, agradecer a atenção de todos vocês e reafirmar o nosso propósito de trabalho pela Bahia no dia 2 de outubro é 111 Cacaleão senador e 44 ACM Neto governador da Bahia. Muito obrigado, candidato Cacaleão.